Meu pai, quando falou comigo, falou: Caleb, traz uma palavra pra gente sobre comunhão. Eu falei: tá, comunhão. Ele falou: comunhão. Aí, texto mais clássico que me veio à cabeça, não tem jeito. Salmo 133. Então, mesmo assentados, quero pedir que você abrisse sua Bíblia no Salmo 133. Vamos meditar sobre esse salmo hoje. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a tua palavra. Quero pedir ao Pai que o Senhor venha iluminar aquilo que nós vamos falar, que o Senhor venha falar conosco também nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Bom, Rafaela sempre fala: Caleb, não começa falando muito história, mas não tem como. Eu acho que quando a gente conta meio que a história onde o texto foi escrito, o contexto, parece que o texto ele toma um novo significado. E a gente consegue entender o real motivo das pessoas cantarem esse salmo lá. Então, permita-me, vou tentar ser breve para contar o contexto que essa história está acontecendo. Primeiro, esse salmo, o livro dos salmos, na verdade, ele é dividido em vários blocos. E esse salmo, ele tem o bloco chamado Salmo da Romagem, ou Salmo da Peregrinação, que são 15 salmos, que vai do 120 até o 134. Esses salmos da peregrinação, eles eram designados para cantar, obviamente, na peregrinação. Então, 3 vezes ao ano, os judeus eles saíam das diversas localidades de Canaã e iam andando para Jerusalém. E até Jerusalém, que ficava edificado ali no Monte Sião, onde estava o tabernáculo de Davi, e depois o templo na época de Salomão. E na viagem eles iam cantando essas músicas, esses 15 salmos aqui. Eles iam cantando para poder alegrar, para poder encorajar, para poder expressar que eles dependiam do Senhor, para poder expressar que o Senhor os protegia na peregrinação, que eles saíam de muitos cantos para adorar a Deus. Então era como se fosse um TAF, sabe quando está num TAF? Tá lá todo mundo lá cantando lá no TAF, correndo, e todo mundo vai se ajudando, cantando, e aquela cantoria junto dá uma disposição para ir à frente, para ir além. Então meio que esse era o motivo deles cantarem esses salmos da peregrinação, iam andando e cantando. E tudo indica que esse salmo ele foi composto depois do rei Davi assumir todo o governo do povo de Israel. E aí, aquele famoso meme: senta que lá vem história. Eu vou tentar ser rápido. E é importante essa história. Quando o povo de Israel, na liderança de Josué, foi para a Terra Prometida, o povo foi dividido em 12 tribos. E em cada tribo tinha, aí a gente sabe, né? Tribo de Benjamim, enfim. Em cada tribo tinha um aglomerado de tribos, tinha certos juízes que governavam aquelas tribos. Aí a gente tem Sansão, a gente tem Jefté, até o próprio Samuel, que era juiz e também era profeta, né? Só que essas tribos elas eram meio que independentes politicamente, e a regra que se fazia naquele tempo era o que se achava bom perante os seus olhos, tá safo, pode fazer. Não tinha um lugar certo para adorar a Deus, então cada tribo tinha o seu lugar, o seu santuário diferente para adorar a Deus. Eles não tinham um padrão, eles não tinham uma igualdade, apesar de eles entrarem juntos em Canaã e depois se dividiram, cada um foi tomando o seu rumo. Então não tinha uma igualdade, não tinha um acordo dos princípios e tradições que eles deveriam seguir, não tinham comunhão.
E aí chegou uma hora que o povo de Israel olhou assim em volta e falou: cara, a gente está muito desunido, a gente não tem muita comunhão. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar para Deus? Não, a gente precisa de um rei. Aí olharam e falaram: Saul, você é o rei. Aí elegeram Saul como rei, com a ideia de unificar o reino, as 12 tribos ficarem juntas. Porém, Saul não foi um bom rei, né? Saul teve vários conflitos internos entre as tribos, conflitos até sangrentos entre as tribos, e com a morte de Saul houve uma guerra civil entre as 12 tribos de Israel. E nessa guerra civil, nessa guerra sangrenta, a tribo de Judá escolhe Davi como rei, e as outras 11 tribos escolheram Isbosete como rei, que era Isbosete, era sucessor de Saul, era filho de Saul, como rei. E começou assim um conflito entre Israel, o conflito em Israel entre o reino de Judá, comandado por Davi, contra as 11 tribos comandadas por Isbosete. Legal essa história, às vezes a gente esquece dessas coisas que aconteceram depois que a gente chegou em Canaã. A gente pensa que a gente chegou em Canaã e acabou, gente, tá tudo legal, tá tudo safo. Não, chegou e teve divisão, chegou, cada um foi para um canto. Começou um conflito muito sangrento, e no final desse conflito, Judá, ele vence, e Davi é coroado rei de todo Israel. Então a paz cessa. Então a guerra cessa, a paz é estabelecida, a guerra cessa. Algumas coisas acontecem, além da guerra cessar, a paz é estabelecida. Jerusalém é denominado o lugar onde as pessoas iam adorar, então escolheram um lugar para adorar a Deus, um santuário para adorar a Deus, que antes era cada um no seu polo. A nação de Israel, com o reinado de Davi, prosperou, aumentou o seu território, aumentando o território também aumentaram os seus inimigos, prosperou tanto financeiramente como prosperou espiritualmente. E foi nesse período de Davi que o culto foi estabelecido. Davi fez certas mudanças no templo, meio que organizou o templo, a casa do Senhor, criou o sistema de levitas na casa do Senhor, criou o sistema de corais na casa do Senhor, deixou tudo arrumadinho, o reino unificado, todo mundo bonitinho, e passou o seu reino para seu filho Salomão, para ele gerir ali. E era nesse contexto que o povo cantava: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Agora não faz muito mais sentido isso. Eles cantavam: ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos, porque eles já sabiam quão desagradável era viverem desunidos os irmãos, pelo conflito de guerra que eles tinham. E no meio dessa peregrinação que eles iam, eles cantavam, eles se alegravam nessa cantoria. No meio dessa peregrinação, iam até Jerusalém, eles lembravam de toda essa história. Nossa, como era ruim quando a gente era dividido, né? Quando cada tribo tinha a sua ideologia, cada tribo tocava o seu barco. Agora está todo mundo junto, todo mundo unido, a gente pode andar por todo Israel sem medo de ser assaltado, sem medo de ser roubado, sem medo de ter guerra. Nossa, ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Talvez eles poderiam, cantando também nessa peregrinação, talvez lembrando de alguns entes seus queridos que morreram com essa guerra que tinham, das consequências negativas da guerra. E agora eles poderiam andar e cantar: nossa, ó quão bom e quão agradável é viver unidos irmãos. Eles cantavam isso e comemoravam que finalmente a unidade tinha chegado. Ó quão bom e quão agradável é viverem unidos irmãos. Essa história foi rápido e faz todo sentido para o texto. Agora, vamos entrar na exposição do texto. Primeira pergunta que me vem à cabeça quando eu leio ó quão bom e quão agradável é viver unidos irmãos é: que união é essa? Então, eu meio que enumerei aqui 3 possibilidades de união que a gente pode, esse texto pode estar se referindo mediante essa história. A primeira união era que tinha a ver com eles estarem unidos em uma só tribo, e depois dessa peregrinação eles poderiam todos se ajuntarem no mesmo lugar e louvarem e adorarem a Deus juntos. Que união é essa? Tinha a ver também com a união espiritual,
Como eu comentei, cada tribo ela tocava a sua ideologia, mas agora estavam todo mundo junto, todo mundo unido com um só Espírito, com um só Deus, com um só Senhor, com uma só fé, com um só pastor. Também a união de não ter mais guerra, de estar tudo em paz, estar tudo cessado. Essa união que o Salmo ele fala pra gente. Segunda coisa que me vem à cabeça aqui é: ó, quão bom e quão agradável. Então tem duas palavras que são importantes aqui pra gente: bom, boa e agradável. E aí, vamos bem, o que é o significado de bom? O significado de bom é bom. Bom é bom, legal, bom. Agradável. Agradável é algo que nos dá prazer, sabe? Algo que a gente quer estar sempre perto, sabe? Sabe quando a gente coloca com um bom perfume, que a gente cheira e fala assim: nossa, que cheiro agradável, que cheiro que eu quero estar perto. Eu tenho alguns perfumes que marcam, né, a minha história. Aí eu tenho um perfume que eu usava quando eu era noivo de Rafaela. Aí quando eu passo esse perfume, Rafaela, nossa, eu lembro desse cheiro, hein? Esse cheiro aí era quando eu estava noivo, então traz as lembranças. Certos perfumes que eu uso em algumas viagens, pô, tem um perfume que eu levei para minha viagem de lua de mel. Eu só usei esse perfume lá. Então quando eu passo, eu lembro, nossa, é o cheiro da lua de mel. Então a gente quer estar sempre perto, traz essa lembrança. Esse é o sentido de agradável. Então, viver unido dos irmãos é bom, diga bom. E agradável, diga agradável. Não tem como a gente ler esse texto bom e agradável e não lembrar do texto de Romanos. Romanos 12:2, que fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Viver unido dos irmãos é bom e agradável. Ih, não bate. Não é. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Viver unido dos irmãos é bom e agradável. Tá faltando o quê? Meu irmão. É bom, é agradável, mas não é perfeito. Desculpa te informar que viver unidos dos irmãos não é perfeito. É bom, é agradável, mas não é perfeito. Um exemplo disso, assim, eu estava escrevendo esse estudo, essa conversa aqui ontem à noite, né, de madrugada, como sempre, depois que a Axa dormiu. E aí eu pensei, cara, o casamento é isso. Quando a gente casa, é bom? É bom. Muito bom. É agradável? É agradável. Nossa, a gente quer estar sempre perto. É o perfume, né? A gente quer estar sempre perto, sempre envolvido por esse cheiro. É perfeito? Ah, rapaz, não é não. Não é não. Às vezes o pau quebra, às vezes tem discussão, às vezes tem desentendimento. Não é perfeito não. Mas é bom e é agradável. Então às vezes as coisas podem ser boas, agradáveis e não serem perfeitas. Na nossa igreja aqui, meu irmão, desculpa te falar, mas nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos, na verdade, imperfeitos. Cada irmão tem a sua imperfeição. Cada irmão tem a sua mania, tem o seu problema. Não, o pastor tem várias manias, né? Ele não está aqui. Ih, está gravando, né? Mas eu lembro. teve uma vez, eu era pequeno, tinha uns 15, 16 anos. Meu pai sempre foi muito rigoroso comigo, assim, a respeito da casa do Senhor, do altar. Aí teve uma vez, isso aqui era tudo de cimento, não tinha colocado piso ainda. E era para festividade de final de ano. Aí eu vim para a igreja cedo para poder limpar os instrumentos, eu sozinho. O Thiago era pequeno, não tinha ninguém para me ajudar, eu vim sozinho. Aí eu fui, limpei a bateria, tal, tocava o teclado. Limpei o teclado, varri aqui o altar, acho que ninguém sabe essa história. Varri aqui o altar, deixei tudo bonitinho. Só que eu esqueci uma caixa de um microfone, assim, lá naquele cantinho ali, atrás do baixo. Eu tava limpando, eu falei, eu vou deixar por aqui, depois eu guardo. Aí eu fui varrendo, esqueci a caixa de microfone ali. Rapaz, aí meu pai olhou assim, eu todo bobo, né? Agora ele vai me elogiar, é agora que ele elogio, hein? Vai falar que tá bom e agradável. Ele falou, tem uma caixa de microfone ali, cara. Falei, esqueci. Não é assim que a gente trata as coisas do Senhor, tem que tirar tudo. Aí desceu a lenha, né?
falei, que isso, pai? Ele fez tudinho. Falou, não, mas olha, ó, tá faltando ali. Eu falei, tá bom, pai, tá bom. Tem as manias dele. Ele viajou um tempo atrás, foi eu e Axa lá na casa dele pra renovar o levain, que é o tipo fermento que ele tem natural, que tem que dar comida pra ele, água de 3 dias. É um filho, né? Aí meu pai estava lá na chamada assim de conferência. Meu pai, Caleb, agora coloca a colher dentro do pote com a mão direita. Eu falei assim, tá bom. Gira 3 vezes, sentido horário. Eu falei, tá bom, 1, 2, 3. Agora levanta, 10 centímetros, tá bom, 10 centímetros. Espera 5 segundos, 5 segundos. Meu pai é todo metódico, né? Mas somos imperfeitos, irmãos. A gente tem que entender a imperfeição e a imperfeição do outro. Cada um tem a sua mania. Ou você acha que na Arca de Noé, na Arca da Salvação, era tudo coisa linda? Irmão, na Arca de Noé é um monte de bicho. Defecando no meio da arca. Imagina o fedor que tinha lá dentro. Não tinha banho tosa lá dentro. Não tinha, né? Era todo mundo com cheiro. Essa é a Arca da Salvação. É a arca, gente, que dá das pessoas imperfeitas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A união dos irmãos é boa e agradável. Não é perfeita. Mas é aqui na comunhão, nas imperfeições dos irmãos, que nós vamos nos alegrar, mesmo com as nossas imperfeições. A gente vai se alegrar porque foi pago um preço altíssimo para que a gente tenha essa comunhão. Não foi o que a gente cantou? Eu sei que foi pago um alto preço. Agora, ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Agora, nos 2 próximos versículos, Davi, ele exemplifica essa união dos irmãos que é boa e agradável. Então, no verso 2, diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Esse óleo, eu fui pesquisar, né? Ele era um óleo que ele era feito, confeccionado com uma receita que o próprio Deus tinha enviado a Moisés. O passo a passo do óleo. Ninguém podia fazer esse óleo a não ser os sacerdotes. E esse óleo, ele era composto de um azeite de oliva do mais fino que se tinha na época, com 4 tipos de especiarias extremamente raras e extremamente caras. Então, o resultado disso era um óleo que ele era extremamente fragante. Era um óleo que era muito perfumado. Era um óleo que era muito cheiroso. E quando esse óleo ele era derramado sobre a cabeça do sacerdote, aqui representado por Arão, ele era derramado com abundância. Eu acho que não deveria ser uma boa sensação, né? Mas enfim, era cheiroso. Mas a sensação do óleo escorrendo, meio estranho. Mas era assim que era feito, né? E era derramado com abundância esse óleo. E passava pela cabeça, descia pela barba, ia descendo até as vestes. Quando ele fala aqui, qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes, não é essa gola daqui de cima. A gola que ele está se referindo é a gola lá de baixo. Então, o óleo ele era posto na cabeça, ia descendo pela barba, passava por todo o corpo, por todas as vestes e chegava até lá embaixo, até a gola das vestes lá debaixo do... E depois que ele passava esse óleo, todos podiam, a casa, o ambiente era inundado com perfume, com a fragrância que esse óleo ele transmitia. Algumas lições que eu posso tirar daqui. Primeira lição que eu posso tirar daqui é que o óleo vem de cima. Se o óleo era posto sobre a cabeça, então ele deveria estar em cima da cabeça para ser colocado o óleo. Então, a unidade dos irmãos não é algo que começa com você. A unidade dos irmãos não é algo que eu faço por força, que eu faço por esforço. A unidade dos irmãos não é algo mecânico, não é algo humano.
A unidade dos irmãos é algo que começa em Deus, vem de cima. Ele nos dá a união para que nós possamos nos alegrar, celebrar e glorificar o seu nome. Vem de cima o óleo. Segunda coisa que eu posso acabando já a voz, que eu posso tirar de lição desse óleo que vem por cima, é que o óleo é derramado e passa pelo corpo inteiro. Ele vem de cima e passa pelo corpo inteiro derramado com abundância. Então o que eu posso tirar daqui? Primeiro, que não é algo só para você, meu irmão. É algo para nós. É para o corpo inteiro. É algo que Deus é uma união, é uma unção que Deus derrama em todo o corpo. Homem, mulher, criança, adolescente, jovem, idoso, bebê, axa, todos como igreja, como corpo, recebem desse óleo precioso que desce. De um óleo finíssimo. Esse óleo representa a unção de Deus, a direção do Espírito. Então toda a igreja, quando está unida, recebe essa unção, esse óleo precioso que vem do Senhor. É aqui que a gente recebe, é na união da igreja. Todos recebem. Até a gente pensa que a Axa não está entendendo nada, que as crianças não estão entendendo. Elas recebem também essa unção, esse óleo precioso. Por isso que é tão importante nós estarmos em união. Porque esse óleo é derramado aqui. E para que Deus derrama esse óleo? Não tem como eu falar de um óleo que é derramado, que é cheio de perfume, cheio de fragrância, cheio de cheiro, trava-língua, sem pensar na história de Maria, quando quebrou o seu perfume e derramou aos pés de Jesus. Era um perfume caríssimo. Era um perfume que era o ano inteiro de trabalho. Então, se a gente peça um salário mínimo aí de R$1.400, faz as contas aí, porque eu estou com preguiça, estou de férias, fazer conta não, estou de férias. Era caríssimo, não era barato, era caríssimo. E ela pegou o seu melhor perfume, pegou todo o seu investimento de um ano e quebrou aos pés de Jesus em forma de adoração. E com seus cabelos ela limpou os pés de Jesus, honrando o Mestre naquele momento. E a palavra de Deus diz lá em João 12:3, diz que e toda a casa ficou perfumada. Assim como acontecia quando era derramado o óleo na cabeça de Arão, também acontece que perfumava todo o templo. Maria, no seu gesto de adoração, perfumou toda a casa. E por onde Maria andava, como limpou com seus cabelos, levava consigo aquele aroma, aquela fragrância, aquele cheiro da adoração que ela tinha feito a Deus, aquele rastro da presença preciosa de Deus. Aí eu fico imaginando, imagina Maria andando pela rua. Se ela limpou os pés, ela devia ter um cabelo meio que aceitável, grandão, né? Andando pela rua daquele cabelo, aí o pessoal olhando, nossa, que cheiro gostoso é esse? Que perfume bom, que perfume gostoso, que perfume delicioso, que cheiro é esse, que fragrância agradável, meu Deus, onde que compra? Onde que eu posso adquirir esse perfume também? Eu também quero ter esse cheiro, também quero ter esse perfume, também quero ter esse aroma agradável. Então quando ela ia andando, ia dando essa vontade, onde que compra? Onde que eu consigo esse cheiro? Quer esse cheiro? Venha para o corpo de Cristo, que esse óleo é derramado aqui, na união dos irmãos, e te faz andar por aí por fora, exalando a presença e da adoração que é feita aqui no corpo de Deus. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. No versículo 3, a próxima comparação que Davi faz aqui, a primeira comparação foi com óleo derramado. A próxima comparação, Davi, ele faz sobre, é como um orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Bom, aqui a gente precisa entender a geografia do que está acontecendo aqui para a gente conseguir visualizar. Hermon é um monte mais alto em Jerusalém, lá na região, e ele passa basicamente o ano inteiro coberto por neve.
Israel, aquela região, é uma região muito geograficamente interessante, porque ela tem neve, ela tem deserto, ela tem morros, ela tem planalto, ela tem praia. Tudo ali pertinho, uma coisa da outra. E Hermon fica no norte. Fala comigo, norte. Repete, norte. É só para ter um callback para vocês voltarem, entendeu? Hermon fica no norte. E Sião, que hoje, na verdade, o Hermon fica hoje o que é a região da Síria. Pesquisei, né? E Sião já fica a quilômetros de distância do Hermon. Se Hermon fica no norte, Sião fica no sul. Olha que engraçado. Então, a ideia aqui era a mesma ideia do óleo que passa pela cabeça e percorre todo o corpo. A ideia é que o mesmo orvalho que caía no norte ia cair no sul. Estava falando que toda a região era unificada e recebia esse orvalho refrescante do Senhor. Então, dando a entender mais uma vez essa unidade do povo, que outrora era dividido, agora unido. Segunda coisa que eu posso concluir com esse orvalho é que a união dos irmãos nos traz refrigério mesmo no deserto. Um orvalho é algo refrescante, é algo prazeroso. Imagina numa região desértica, de deserto, sol torando, rachando e recebendo aquela brisa fresquinha do orvalho que vem lá do Hermon, lá da neve. Isso é refrescante. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que mesmo numa fase desagradável da nossa vida, mesmo numa fase difícil da nossa vida, a união dos irmãos, estar unidos os irmãos, nos traz refrigério, nos traz alento. É como um orvalho que refresca toda a nossa alma e que renova todas as nossas forças em Cristo para continuarmos a caminhada. Não é assim? Quantas vezes nós já estávamos tristinhos, meio cabisbaixos, a gente veio para a igreja, recebeu um sorriso de um diácono, recebeu um abraço de um Axel, olhou, deu uma risada, e como aquilo desse um... É verdade, é o refrigério, um alento para a gente. E assim é a união dos irmãos, é bom, é agradável, é um alento para a gente. Terminando o versículo 3, diz: ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Sião, que é o ali, né, o texto português, né, ele era o local do santuário de Deus. Sião era para ali, para Sião, que as tribos subiam todas unificadas. Era símbolo espiritual de todo o povo. Então, ali que o Senhor ordenava a sua bênção, ali quando o povo estava reunido, ali quando o povo estava unido, em consenso, todos, em uma só voz, em um só coração, e um só espírito, buscando ao Senhor, se alegrando nessa comunhão dos irmãos. Então, a gente conclui que a união é a base da bênção, porque era ali que o Senhor ordenava a sua bênção. Então, era ali que a gente recebe a nossa bênção, na união dos irmãos. E se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. É a recíproca da frase. Se ali Deus ordena a sua bênção, ali aonde? Em Sião, no lugar do santuário, na união dos irmãos todos unidos. Fora dali, Ele não ordena a sua bênção. E aí sabe por quê? Porque quando há discórdia, quando há descontentamento, quando há dissensão, quando há divisão, quando há inimizade, quando há briga, quando há separação, são todas essas coisas que o Espírito Santo não gosta. E Deus fica entristecido com isso. E Deus não derrama a sua bênção e o seu orvalho. Por isso, meus irmãos, deixa eu confessar alguma coisa aqui. Eu tenho muita dificuldade em não sei se a palavra certa é aceitar ou concordar, acho que isso talvez seja a palavra certa, né? Dar um aval em igrejas que começam a partir de uma divisão de uma outra igreja, sabe? Confesso, eu tenho dificuldade, porque se há divisão, não há união. Se não há união, como que Deus ordena a sua bênção numa divisão? Como que Deus ordena a sua bênção numa separação? Numa separação do povo de Deus, Deus vai ordenar a sua bênção?
Isso é contra tudo isso que a gente está falando aqui. Isso é contra tudo isso que a gente está entendendo aqui na palavra do Senhor. Quantas das vezes o povo de Israel, nas 12 tribos separadas, brigaram em guerra, enfim, eles uniram. Qual a necessidade de desunir de novo? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali aonde? Na união dos irmãos. Na união dos irmãos. A minha oração nessa manhã, meu irmão, é que o ali seja aqui. E que Deus derrame sobre o seu óleo precioso, o seu orvalho do irmão, em todos nós aqui na união do povo de Deus. E todo o povo de Deus reunido debaixo de uma só cabeça, Jesus Cristo. Que o ali possa ser aqui, possa ser hoje, possa ser agora, na casa do Senhor. Chegando na conclusão, estou acabando, estou sendo rápido. O que esse salmo que a gente leu, estudou, entendeu a história, entendeu o contexto, viu parte a parte do salmo, o que ele representa para nós hoje? Senta que lá vem a história só mais um pouquinho, tá? Depois que Salomão assumiu o trono, o reino foi dividido novamente. E o reino do norte se separou com a maioria das suas tribos, estabeleceu uma nova capital, o reino do norte, um novo santuário na cidade que hoje é Samaria. E esse reino do norte rapidamente entrou em declínio. Esse reino do norte entrou em declínio, pois não tinha mais Davi para governar as tribos, né? E Davi era um ótimo administrador e governador. O reino do norte, eles construíram 2 bezerros de ouro. Bezerros de ouro. Lembra de Moisés? Lá? E olhar com esse bezerro de ouro que colocaram na região da cidade de Samaria, eles falaram: eis aqui, Israel, os deuses que libertaram a gente do Egito. Eles construíram 2 bezerros e falaram que foram os bezerros de ourinho ali que libertaram eles do Egito. Isso depois da união. Depois eles passaram essa fase toda de cantar ó quão bom e quão agradável é. E o povo abandonou a Deus e começou a seguir os bezerros de Samaria. E começou a guerra entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou com os descendentes de Davi, continuaram como Jerusalém como capital, mas a idolatria começava a entrar ali no reino do sul. Mas sempre quando um filho de Davi ia ao trono, sentava no trono, ele fazia uma limpeza geral, uma revolução, um avivamento, fazia o povo lembrar de Deus, voltar sua mente para Deus. A galera vinha com ele, quando esse rei morria, voltava de novo à idolatria. E a guerra começou, e a guerra sangrenta foi se estendendo, e Deus mandou juízo sobre eles. Na região do norte, ela foi invadida pelos assírios, que entrou e destruiu todo mundo. Entrou, como diz a rapaziada, entrou rasgando. Acabou. Vou falar menos? Raulzinho, acabou aqui. É um sinal que eu estou falando muito, foi mal. Está acabando já. Então o reino do norte foi invadido pelos assírios. O reino do sul, Deus ainda segurou um pouco mais por amor a Davi, mas também foi invadido pelos babilônicos. E é engraçado que ali é onde Deus ordena a sua bênção, ali na união. Quando não há união, quando há divisão, quando o povo dividiu, foi só divisão, foi só guerra, foi só perda, foi só morte, foi só tristeza.
E depois desse período que o norte foram invadidos pelos assírios, o sul foi invadido pela Babilônia, que surgiram os profetas, como Isaías, Jeremias, Oséias, Ezequiel, todo mundo depois dessa divisão. Olha como que segue a história, né? E uma das grandes falas dos profetas era que iria vir um homem que seria descendente de Davi, que ia sentar no reino de Davi, que ia unificar novamente todas as tribos. Olha que interessante. E começou então a era messiânica, a era de anunciar o Messias. Vai vir alguém que vai restaurar de novo o nosso povo. Vai vir alguém que vai unir de novo as 12 tribos. Vai vir alguém que vai juntar a gente vai poder cantar novamente. Ó, quão bom e quão agradável é ver os irmãos. Vai vir alguém. Calma, gente. Tá difícil, né? Babilônia tá aqui, tá amassando a gente, tá oprimindo. Você conhece várias histórias da Babilônia, vários profetas que aconteceram lá, mas os profetas sempre anunciando o Messias. Ele vai vir, é o descendente de Davi, ele vai unir todo mundo de novo. Calma, gente, segura mais um pouquinho, vai unir todo mundo de novo. E o filho de Davi já veio, meus irmãos, é Jesus Cristo. Ele veio para unir as 12 tribos, que agora é todo mundo que aceita o seu nome. Nós somos irmãos, nós somos as 12 tribos. Cada igreja, cada aglomerado é uma parte das 12 tribos. Como lá atrás cada tribo tinha a sua peculiaridade, os seus trejeitos, a sua forma de falar e de adorar, hoje nós também temos. Nós temos irmãos que são um pouco mais lentos, o culto é um pouco mais lento, que não tem pau, mas é irmão. Nós temos irmãos que são um pouco mais animadões e tal, são irmãos. Nós temos irmãos que têm uma administração de igreja como a nossa congregacional. Nós temos irmãos que têm uma administração de igreja um pouco mais episcopal, com pastor. Mas somos todos irmãos, são as 12 tribos. E Jesus, quando voltar, vai levar todo mundo, os seus filhos, as 12 tribos todas unificadas, um corpo, uma família, uma igreja unida, confessando que ele pagou o alto preço, assim como lá atrás aquela guerra foi pago um alto preço para que eles um alto preço para que eles pudessem ter a comunhão. Jesus também pagou um alto preço para que hoje eu possa te chamar de meu irmão, assim como nós cantamos. E é por isso, meus irmãos, que hoje nós podemos dizer: ó, quão bom e quão agradável é viver e unir os irmãos. Porque o descendente de Davi se assentou no trono do Pai. Ele está no trono de Davi. E ele uniu toda a sua igreja. E um dia ele voltará para buscar os seus 12, para buscar a gente, a sua igreja, cada parcela, todos juntos, como uma só igreja, unidos em comunhão, para irmos aos céus, para lá continuar toda essa comunhão e celebrarmos a Deus. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e vai até as suas vestes. É como o orvalho precioso do irmão e vai até Sião. Aqui, ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Amém? Que essa possa ser a nossa oração nessa manhã. Que o ali possa ser aqui. E que a gente possa louvar a Deus e agradecer a Deus sempre quando nós viemos aqui. O que é bom, não é perfeito, tá? Mas é bom e é agradável.